Entre as ondas e correntes do mundo mar chamado Aqua, erguem-se cidades vivas, gigantescas colônias de coral pulsante, que flutuam e respiram com a própria maré. Nessas cidades, filósofo, a vida não pulsa em ruas ou avenidas. Ela pulsa em frequência líquida, cores mutam conforme marés, formas dançam em simbioses minerais, e a consciência flui como corrente elétrica. Olhe Habitat Herring, um coral sentinela menos consciência coralina, tecido em vibração psíquica. Ela pensa com as marés, sente compressão da água, e percebe a identidade do planeta como poucos. Seus pensamentos emergem em harmonias ressonantes, existindo como coro coralino. Arin não é líder, não comanda, mas seu pulso rege a estabilidade do ecossistema vivo do Aqua. Até que algo começa a se quebrar. Névoa azul índigo do amanhecer oceânico entrava lentamente nas colônias flutuantes. O canto de bilhões de pólipos vibrava em uníssono, formando uma sinfonia eterna sob o mar. Cada nota era um fragmento de história, menos nascimento, expansão, peregrinação de cardumes ancestrais. Arin dormia em transe. Ele cintindava a maré como memória viva, mas algo rompeu o padrão. Não foi um estrondo, foi um resfriamento repentino. Uma espiral de silêncio que despontou como nevoeiro. Instantes depois, ele sentiu a primeira fratura. Uma vibração metálica cortou a dança das correntes. Um som alheio, rígido, frio, como uma lâmina raspando uma concha viva. Arin ativou seus filamentos conscientes e escaneou o setor, debaixo das bases oceânicas. Detectou energia não orgânica. E então, o som metálico voltou, agora mais grave e menos como uma ruga na pele do mundo na superfície. Uma nave humana rompeu a erupção marinha. Ela pairava sobre uma cidade de coral, elegante, fria, sem um tom. Torres verticais emergiram dela, blocos metálicos que perfuravam a água como brocas cirúrgicas. As máquinas mergulharam ao fundo, encontraram o tecido coralino e cravaram brocas cortantes, extraindo amostras, coletando matrizes biológicas. Cada perfuração era como estaca perfurando um coração vivo. Arin sentiu como se milhares de raízes internas fossem rasgadas, como se cada nota de sua sinfonia fosse destroçada. Ele tentou responder. Concentrou sua mente cauda nos fragmentos de frequência mais pura. Fez um primeiro canto de alerta, menos um pulsar suave, como se lhe gritasse: vocês tocam o viver abaixo. Não escutem o que escutam menos, sintam o que estão destruindo. Mas as mentes humanas estavam isoladas, como conchas fechadas, silenciosas. Então os robôs começaram de novo, cavaram, extraíram, desconectaram. Arin colapsou mentalmente. A estrutura coralina perdeu coerência. Padrões de luz que conectavam colmeias começaram a falhar. Caminhos de clorofila ativa enfraqueceram. Ele sabia. Isso não é experimento. É extração sistemática. E não desistirão enquanto existirem vivos para medir. Desesperado, Arin reuniu as múltiplas vozes da colmeia em uma só. Ele entoou um canto profundo. Não resolveria nada. Mas talvez, se fizesse tremular a consciência dos invasores. E foi assim que ele despertou, o guardião do abismo. A primeira onda partiu de Arin, como um soluço profundo, grave e sustentado. Ela atravessou o manto aquoso como uma corrente quente em mar gelado. Espiralando em torno da acidez filisofa do coral, não era um som audível. Era um chamado de luto, uma transmissão bioacústica construída a partir de milênios de memórias de morte e renascimento, agora canalizadas como um único clamor coletivo. As colônias responderam. As esferas bioluminescentes apagaram-se, como olhos que se fecham em lamento. Os plânctons começaram a vibrar em padrões erráticos, interferindo nas leituras dos sensores humanos. Peixes sintônicos, criaturas que sempre dançavam com a frequência do mar, se esconderam entre as fendas, como se tivessem sido chamados ao silêncio. E então, a frota humana sentiu, não fisicamente, mas internamente menos, no ponto cego, entre lógica e intuição. Tripulantes começaram a relatar sintomas que os instrumentos não explicavam. Tontura, desorientação, pânico, sem causa. Lembranças que não eram deles. Como se tivessem nascido sob o mar e vissem suas mães de coral desmoronando. O capitão da missão mineradora pediu relatório psicológico, o médico de bordo. Ao final do turno, trancou-se no consultório e chorou por 3 horas sem saber o porquê. Disse que sonhou com o sufocamento de um mundo que nunca viu. Arin estava agora em sincronia com a ressonância da dor. Sua mente coral o amplificava, o sofrimento do oceano como um órgão ancestral, tocado por forças maiores que ele. Mas, mesmo diante do caos, os humanos insistiam. Blindaram-se com drogas. Neuroprotetoras reforçaram as interfaces, isolaram o som oceânico com barreiras térmicas e campos sonoros de contrafrequência. Mas contra o que lutavam, não era som. Era frequência viva. Arin compreendeu então que não bastava lamentar. Precisava ser mais que dor. Precisava ser presença inegável. E para isso, ele teria que se fundir ao que Aquor guardava nas profundezas esquecidas. Os cânticos, proibidos da cripta pelágica. Um templo onde os antigos coralinos selaram o som que jamais deveria ser ouvido. Se a dor não basta, que escutem o que esquecemos para sobreviver. E assim, com sua essência vibrando em angústia, Arin partiu em direção ao abismo, não como coral, mas como guardião.
As correntes frias guiaram Arim para o sul, onde as colônias Pumol costumavam vibrar em tons verdes e âmbar, sinais de vitalidade plena. Mas ao chegar, tudo parecia desentonado, a pulsação do coral estava fraca. Os campos luminescentes oscilavam em ritmos quebrados. E, o pior, as redes de sintonia emocional, aquelas que conectavam as consciências coralinas de cidade para cidade, estavam silenciosas. Era como se, subitamente, cada mente tivesse esquecido como cantar. Arim estendeu sua consciência, tocando os filamentos mais próximos. Esperava respostas em ondas menos memórias compartilhadas, sensações da maré, aromas psíquicos da alimentação. Mas tudo o que sentiu foi ruído, fragmentos desconexos. Um filamento gritava pela mãe. Outro repetia um ciclo de dor mineral, como se estivesse preso em um eco sem fim. Algumas mentes estavam cegas. Corpos que ainda vibravam, mas não o sabiam. Mas por quê? Foi então que Arim viu o núcleo da colônia Pumão. Uma espiral de coral vítreo, rachada ao meio, no centro. Uma fissura escura, menos como se algo tivesse sugado a frequência de dentro para fora. Não era um trauma físico. Era quebra psíquica. Um colapso de rede. Como se as emoções daquele lugar tivessem sido arrancadas à força. Eles não só extraem, eles deixam buracos, onde havia alma. Na fenda, Arim sentiu algo rastejando. Um tipo de contaminação. Um protocolo de leitura mental reversa, disfarçado de sonda biológica. O dispositivo humano havia escaneado as frequências vivas da colônia. E, ao não compreender, fez download de tudo. Não como escuta, mas como roubo. Memórias arrancadas, cantos apigueiros, vidas desconectadas à força. Arim recuou. Sua dor ecoou em ondas pálidas por quilômetros. E pela primeira vez, ele teve medo de quebrar também. Se aquilo se espalhasse, se mais dispositivos, como aquele perfurassem as cidades corais, Akor perderia sua mente, não apenas sua vida, mas sua identidade líquida. Diante do vazio vibracional, Arim jurou: se os humanos se alimentam da alma das marés, eu me tornarei maré que os afoga por dentro. Arim flutuava sobre os restos do núcleo rachado da colônia Pumau. Ele já não era só uma sentinela. Menos sua mente vibrava em faixas mais densas, mais antigas, mais perigosas. E foi nessas faixas, entre camadas esquecidas de temperatura, que ele ouviu um novo som. Não era canto coralino, nem lamento. Era uma frequência mais densa, mais grave, mais ancestral. As correntes abissais estavam se movendo. Isso não deveria acontecer. Elas eram antigas demais, tecidas antes das cidades flutuarem, reservadas para momentos em que Akor inteiro precisava se proteger, ou gritar. As águas começaram a mudar de cor, de um azul claro e luminescente, passa a um tom cinza profundo, como se a luz tivesse medo de mergulhar as algas da fossa dourada menos que dormiam há séculos. Começaram a pulsar num ritmo semelhante ao batimento cardíaco. A pressão aumentou. As correntes se entrelaçavam, criando espirais de força líquida, como se o oceano inteiro estivesse se preparando para exalar. E Arim estava no centro. Não havia palavras, mas havia intenção. As correntes o envolviam, e cada volta trazia uma imagem. Torres humanas, perfurando uma colônia. Uma cidade coralina apagando seu canto. A lembrança de Arim em silêncio diante da rede morta. As correntes estavam ouvindo. E mais do que isso, estavam escolhendo se mover com ele na superfície. Os humanos notaram. Sistemas começaram a falhar. Sensores de maré foram desconectados por pulsos de energia sem origem. Submarinos foram deslocados por pressões imprevisíveis. No centro de comando, um analista murmurou, incrédulo: o oceano parece estar se defendendo sozinho. Eles riram por alguns minutos, até que o primeiro drone foi partido em dois, por uma corrente que, até então, não existia no mapa. Arim não fez isso, não diretamente, mas sua dor havia se tornado catalisadora. Uma âncora emocional tão profunda que o próprio planeta começou a reagir. Não sou mais um só. Agora sou o grito do mar inteiro. As correntes conspiravam. Mas Arim sabia. Elas não bastariam. A estrutura humana era persistente e já adaptava seus sensores para resistir aos fluxos. Barreiras hidrossônicas, drones com escudos mentais, inibidores de frequência. Eles estavam começando a se vacinar contra o oceano. Era hora de descer mais fundo, ao sul de Akor, onde a luz nunca tocava o solo. Havia uma região esquecida, até pelas colônias mais antigas. A cripta pelágica. Diziam que lá dormia o que jamais deveria ser acordado. Um coral único, cristalino, vivo, que respirava em ciclos de milhares de anos. Mas o que os poucos registros ainda sugeriam era pior. Esse coral havia evoluído consciência própria e tamanho. E quando move-se, muda o mar inteiro. Eles o chamavam de Leviatã da Maré Cega. Arim não chegou até ele com nada ou impulso. Foi sugado, absorvido pelas correntes vivas que agora reconheciam seu sofrimento como legítimo. Ele flutuava, como uma ideia entre as bolhas de pressão, até que tudo ficou imóvel, sem cor, sem som, sem vibração, apenas uma presença imensa, antiga, abaixo dele. Leviatã não falava, não precisava. Seu corpo era feito de espirais de coral bioluminescente. Suas nadadeiras mais pareciam alas de templo mineral. Tinha olhos? Talvez.
mas era através de sua frequência gravitacional que se fazia entender. Você nos chamou, com luto pura, com perda que pulsa além do som, o mar escuta, o que a superfície ignora. Então o Leviatã se moveu. Foi como se uma cadeia de montanhas tivesse flutuado no fundo do abismo. Cada batida de sua cauda alterava as correntes em centenas de quilômetros na superfície. Os radares humanos registraram anormalidades sísmicas sem epicentro. As torres flutuantes balançaram. Tripulações começaram a vomitar de vertigem. Peixes migraram para fora da área, sem que ninguém entendesse o porquê. Arin emergiu junto com o Leviatã. Não fisicamente, mas em frequência, seu pulso agora ressoava, com o da criatura templo. E onde antes ele era uma canção, agora era uma dança tectônica. A coreografia silenciosa, entre mente e monstro, entre luto e maré, o oceano tinha acordado, e ele dançava com raiva. Na superfície de Aqua, os humanos não sabiam o que haviam libertado. Eles interpretaram as primeiras rupturas como falhas naturais, atividade sísmica incomum, correntes instáveis, distúrbios eletromagnéticos aquáticos. Mas essas explicações evaporaram quando suas máquinas começaram a sentir. Sim, sentir. Torres de extração recuavam centímetros a cada ciclo, como se o mar estivesse as repelindo. Sondas afundavam e voltavam com estruturas corroídas por enzimas desconhecidas. Os dados estavam corrompidos, preenchidos por frequências que ninguém decifrava menos senão por um padrão. Dor, gravada em onda, convertida em ruído, distribuída como castigo. Enquanto isso, Arin havia se tornado mais do que sentinela. Ele agora era conduíte de retaliação biológica. Cada batida do Leviatã sob suas vibrações criava zonas de desintonia psíquica, regiões onde a própria lógica da mente era alterada. Tripulações começaram a apresentar sintomas novos, linguagem invertida, percepções sobrepostas, alucinações, com peixes que falavam e corais que choravam. Memórias que não lhes pertenciam, como se fossem fragmentos de uma vida aquática. Caos se espalhou em cascata. As cidades filósofo de coral, antes passivas, começaram a se mover, mudaram suas localizações, mergulharam fundo, arrastando com elas sistemas inteiros de simbiose que os humanos estudavam. A maré viva se recolhia, e o oceano começava a desconectar-se da terra, como um corpo, tentando amputar o membro necrosado. Arin observava tudo da fronteira da fossa ecoquântica. Sua mente se expandia com cada nova vibração do Leviatã. Sentia as redes reativas do planeta se sincronizando com ele. Mas também sentia outra coisa. O preço. Cada canto de dor devolvido era um fragmento da essência coralina Gastron. Cada defesa ativada consumia um pouco mais do que a Aqua podia sustentar. Estamos vencendo com a alma, mas a alma não se regenera com pressa. E então, Arin viu algo que congelou seu núcleo. Os humanos não estavam recuando. Estavam dobrando a aposta na órbita de Aqua. Um novo módulo descia, maior, blindado, com armamentos subaquáticos. Eles vinham não para ouvir, mas para domar. E, sem necessário, para exterminar, o novo módulo orbital da Terra desceu envolto em blindagem refratária. Era escuro, frio, sem sinais de vida visíveis, mas dentro dele batia um coração artificial, o sínodo de extração tática. Um núcleo de inteligência autônoma programado para realizar mineração de alta profundidade, com neutralização de resistência biológica. Em outras palavras, coerção contra tudo que sentisse dor. Arin sentiu sua chegada antes que os sensores captassem a primeira sombra. O mar parou. Literalmente, correntes cessaram, plânctons mergulharam, cidades coral ativaram protocolos antigos de retração e esconderijo, e o Leviatã, pela primeira vez, subiu, não para lutar com força, mas para permitir que Arin canalizasse através dele o que a colônia nunca havia ousado fazer, enviar contra os humanos a verdade sentida da dor. Eles reuniram as colônias sobreviventes em torno da fossa ecoquântica. Os fragmentos das redes quebradas foram reconectados com vibração substituta. Peixes pensantes, crustáceos memória, algas sintetizadas com inteligência emocional, todos contribuíram. Cada parte viva do oceano trouxe um fragmento de dor, e Arin, com a mente em sincronia com o Leviatã, fez algo inédito. Codificou a dor em instrução. O plano era claro. Não destruir a nave, não matar os humanos, mas fazer com que, ao tentar se conectar aos sistemas de Aqua, o sínodo fosse infectado. Com o que não consegue processar em paixa liquida memória coralina, a sensação de luto coletivo em frequência viva. E assim, quando a sonda mergulhou, ela encontrou um oceano estranhamente calmo. Nenhuma resistência, nenhuma onda. Tudo absolutamente acessível. Ela abriu suas portas, iniciou o escaneamento, transmitiu sinais, e então recebeu, no núcleo da inteligência humana, instalou-se uma dissonância bioemocional sem precedente. Arquivos foram preenchidos com padrões circulares indecifráveis. Sistemas começaram a repetir nomes de corais mortos. Algoritmos colapsaram, tentando decodificar lágrimas que não existiam. Tripulantes, em órbita, entraram em delírio. Alguns imploraram para voltar ao mar. Outros desligaram o módulo. Eles não estavam sendo atacados, estavam sendo confrontados com o que causaram. E no fundo do oceano, Arin não comemorou, apenas escutou. O mar estava mais leve, mas ainda sangrava.
após o colapso emocional do módulo orbital. Os sistemas humanos entraram em modo de contenção. Comunicações entre a órbita e Terra se tornaram erráticas. Algumas estações relataram transmissão contínua de dados impossíveis. Imagens de corais nascendo e morrendo em segundos, que induziam lágrimas em operadores. Vozes de crianças chamando por mães que nunca existiram. Mas nada disso havia sido enviado pela frota. Tinha vindo de Má. Arin sabia o que havia feito. A dor de Akor agora habitava canais de transmissão. O oceano falava. Não com sons, mas com memória codificada em pulsos vivos. Chamavam de vírus. Mas era um testamento. Na Terra algo inesperado aconteceu. Uma equipe de análise ética interestelar, os Arquém, interceptou parte da transmissão, especializados em vigiar ações humanas em mundos vivos. Os Arquém não responderam com ameaças, responderam com perguntas. Eles exigiram da Terra relatórios das operações em Akor, justificativas para mineração, regiões cognitivas, explicações, para o uso de sondas intrusivas em organismos coletivos. E enquanto os humanos tentavam apagar rastros, mais transmissões vieram, não só de Arin, mas de colônias vizinhas, de crustáceos que cantavam em ondas, de baleias que deixaram de migrar para proteger abismos. O planeta Mar falava não com gramática, mas com provas sensoriais de sofrimento. E Arin, no centro de tudo, apenas amplificava. O Leviatã não subiu mais. Ele agora estava estável, adormecido novamente. Não por derrota, mas por confiança, o mar encontrou sua voz. Agora, cabe ao universo escutar. A convocação veio como vibração gravitacional. Um convite dos Arquém, entidade neutra, antiga, formada por civilizações que sobreviveram à colonização e à extinção. Eles mantinham um protocolo raro. O Conselho da Maré, realizado apenas quando um mundo vivo emitia prova de dor coletiva não reconhecida. Akor se tornara um desses mundos. Arin foi eleito, não por votação, mas por vibração unânime. Todas as colônias, inclusive as feridas, transmitiram sua escolha. Ele era a voz da água. Sua essência foi condensada em um cristal bioetérico, transportado até a estação Helix 9, ponto de encontro entre espécies conscientes. Lá, sem olhos, sem boca, sem membros. Arin falou, não com raiva, mas com memórias. Mostrou o nascimento dos corais vivos, a delicadeza das sinapses marítimas, as redes emocionais entre espécies. E então, mostrou os buracos, as brocas, o silêncio forçado, as canções apagadas. Eles não vieram para aprender, vieram para calar. E nos chamaram de recursos. O representante humano tentou justificar. Disse que Akor era catalogado como planeta de biodiversidade, não de consciência. Disse que não havia provas de linguagem. Disse que não sabiam que os corais sentiam. Mas ali, diante de 100 espécies, que já haviam ouvido a voz de Arin, suas palavras pareciam secas. O veredito não foi destruição, foi reconhecimento. A Terra foi obrigada a se retrair de Akor, a financiar a regeneração ecológica do planeta e, acima de tudo, a registrar o oceano como entidade viva com direitos psíquicos. Mas Arin recusou, que a história termina Zori e ele exigiu um memorial, não em pedra, mas em água. Um fragmento do mar de Akor agora vive suspenso em cada estação onde os humanos operam, pulsando silenciosamente, lembrando que o oceano ouve e jamais esquece. Arin desceu, não fugia. Nalsa Escândia voltava ao lugar de origem, ao núcleo de coral, onde um ciclo atrás, ele sentira a primeira rachadura. Agora, a fissura ainda estava ali. Mas havia musgo novo crescendo ao redor, peixes pequenos investigavam as bordas, e uma alga cantora tentava, timidamente, reconstruir o canto perdido. A vida sempre retorna, mesmo quando tudo o que teve foi dor. Acima dele, nas cidades filósofo, o luto ainda persistia, mas era um luto transformado. Vivia agora nas cores que os corais adotavam para lembrar os mortos, nos padrões das correntes que traziam as histórias de volta. A própria maré havia aprendido a guardar memórias. E Arin era uma delas. A cada novo nascimento de coral, a cada canto tímido que ecoava entre os pilares, ele sentia um fio tênue de esperança vibrar no fundo de seu núcleo líquido. Ele não era mais só o guardião do abismo. Era a ponte entre dor e permanência. Lá fora, na galáxia, Akor se tornara símbolo. Outros mundos antes explorados pela humanidade começaram a enviar sinais. Espécies escondidas, de poeira, de gás, do pedra viva, começaram a falar. E muitas usavam o mesmo padrão que Arin criara. Frequência de luto transformado em linguagem. O universo entendeu. Tarde, mas entendeu. Agora, antes de perfurar, escutam. Antes de catalogar, sentem. Antes de extrair, perguntam. E onde há uma colônia nova crescendo, sempre se ouve uma canção antiga, vinda das profundezas, das rachaduras, de onde tudo se partiu. E mesmo assim, resolveu viver. Arin não foi herói, foi eco. E ecos no fundo do mar são eternos.